Fala pessoal, beleza? Vamos fazer uma revisão aqui para a gente aproveitar a prova de semana que vem, mandar bem demais. São 45 questões, então... Não, 40 não, né? São menos, né? São umas 35 questões, mas a gente tem que fazer bastante coisa, né? Então vamos lá. O que eu vou cobrar na nossa prova vai ser 3 grandes grupos. A gente vai ali cobrar tudo de estatística, que a gente está precisando ver ali, que a gente já viu, não foi cobrado na prova. A gente vai cair também um pouquinho ali de geometria analítica, então o ponto, o plano cartesiano e a distância entre os pontos vai estar na prova também. E por último, um grande bloco também de matéria básica, de matemática básica, é mais interpretação de gráficos. Brinca um pouco com a estatística ali, mas não necessariamente estou te perguntando os conceitos de estatísticas, mas estão envolvendo gráficos ali. Mas é bem de boa, para complementar esse grupo aí grande que a gente está vendo aí de grandes questões de matemática, porque é uma prova com bastante número de questões, né? Acaba que é quase que o simulado. Então tá, olha, o que eu quero que a gente veja ali de estatística, a gente tem que relembrar o que é bem simples, você já sabe, tá careca de saber, é média, moda e mediana. Principalmente, vai cair ali também um pouquinho de desvio padrão e variância, a gente vê também. A questão da média, é o que a gente sabe, a gente pode ter 2 tipos de média, a média simples e a média ponderada. A média simples é, pega o que todo mundo tem e divide igualmente para todos, distribui igualmente para todo mundo ali. Então você soma tudo, soma toda a pontuação, soma todo o dinheiro, soma toda a quantidade de alguma coisa, todo aquele valor que você tem e distribui de forma igual para todo mundo. Então divide para todas as pessoas. Então vamos supor que você tem ali 10 dados, 10 valores, 10 números. Você vai somar todos esses 10 números e vai dividir por 10, porque são 10 valores. Se fosse 15 valores, você soma todos os 15, tem esse montão de coisa e distribui para os 15, então divide por 15, tranquilo? A média ponderada já vai se encaixar ali com os pesos, né? Com importâncias ou com maiores frequências para certos valores. Então certos dados vão receber ali uma importância maior. Então vamos supor que você tem ali 6 dados, mas com pesos diferentes, com frequências diferentes. Então cada uma você vai associar, você vai multiplicar esse dado com o seu peso e vai dividir pela quantidade de peso, tá? Você divide pela soma dos pesos, na verdade. Você soma todos os pesos e divide lá. Então acaba que a média ponderada pode te pedir literalmente qual que é a média ponderada de tal situação, ou ela aparece num gráficozinho, ou numa tabela, principalmente numa tabela, que eu posso estar ali associando com a frequência. Então, você tem que tomar um cuidado para lembrar e identificar quem que é o seu dado, quem que é o seu valor numérico ali e quem que é o seu peso, quem está ali se encaixando com peso, que normalmente é a frequência. Então, vamos supor que você tem uma tabela lá de salários junto com funcionários. Então, vamos supor que você tem lá salários de R$1.000, R$2.000, R$3.000 e você tem funcionários lá, 30 funcionários que recebem R$1.000, 20 funcionários recebem R$2.000 e 50 recebem R$3.000. Então, entre esses dois valores, os dois são números. Os dois se configuram como variáveis numéricas ali. Variáveis quantitativas, né? Que a gente consegue colocar números ali. Então você vai ter que identificar qual dos dois vai funcionar como peso, qual dos dois funciona como o valor numérico ali, o seu dado. Lembrando que normalmente frequência, normalmente o tanto que está repetindo, funciona como peso para a gente. Ou então a gente tem outra suspeita. Vamos supor que eu quero saber a média de salários dessa empresa. Eu pego todos os salários e vou ter que distribuir de forma igual para todos os funcionários. Então eu vou pensar assim, se eu quero a média dos salários, meu salário, o valor numérico de salário não pode ser o peso. Então sobra para quem ser o peso? O outro número que está aparecendo, que é a quantidade de funcionários. Então a média também se encaixa ali nessa situação. Média ponderada ali pode se encaixar nessa situação, tá? Média então é cálculozinho, mas cálculo sempre simples, sem muito segredo, que eu posso te dar numa tabela, eu posso te dar num gráfico ou no meio de um texto, no corpo de um texto. Outro conceito que a gente vai ver é moda. Moda é o que está na moda, é o que está mais repetindo. Então você pega todos os seus valores e vê quem tem maior frequência, ou seja, quem está repetindo mais e aquilo ali vai ser sua moda. Lembrando que se você tem 2 valores que se repetem de forma igual, eles não têm moda nesse conjunto de dados. Então, por exemplo, vamos supor que você tem lá 5 valores. 2, 2, 3, 3 e o 5. O 2 e o 3 repetem a mesma quantidade de vezes. Então, por repetir a mesma quantidade de vezes, não existe moda nessa sequência aqui de valores. Se eu tivesse assim, 2, 2, 3, 4, 5, aí beleza, o 2 repetiu mais que todo mundo, então a sua moda é 2, tá? Então moda é quem mais repete, suave. E mediana é o valor que se encontra no meio, aquele valor que você pega os seus dados todos, aquele dado que se encontra no meio é a sua mediana.
Lembrando que esse que se encontra no meio é que você distribuiu de forma igual as duas partes do seu conjunto de dados, do seu conjunto de valores. Lembrando que se eu tenho aqui, por exemplo, 3 dados, ou seja, se eu tenho um número ímpar de dados, o valor que está no meio é sempre o que está lá. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho aqui 10, 12 e 15. O 12 é o que está no meio, então o 12 é a mediana. Lembrando que o mais importante de tudo é colocar em ordem crescente os seus números. Então, 10, 12 e 15. Então, vai ficar aqui no meio o maior valor, o valor que divide, que está no meio, né? Lembrando de colocar em ordem crescente. E se fosse números ímpares, mesma coisa. O que está no meio divide o que está de forma igual, distribui de forma igual dos dois lados. Esse conceito é para você entender que quando eu tiver 4 valores, ou seja, números pares de valores, o valor que se encontra no meio, ele não é um dos dados, ele nasce, ele tipo, surge, né? Então, se eu tenho 4 dados assim, o valor que encontra no meio é como se fosse o quinto dedo aqui. É o que está na média entre esses dois valores aqui. Você tem que fazer a média dos dois valores que se encontram perto do meio, né? Então, vamos supor que são 4 valores. Vamos supor que é o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. Você vai fazer a média entre o segundo e o terceiro. É sempre a média entre o que está no meio mais um. Por exemplo, se fosse 8 valores, você colocou ali 8 valores, nesses 8 valores, para você achar a mediana, você vai ter que encontrar a média entre o quarto, que está na metade do 8, e o quinto. É sempre a metade e o próximo. Então, se fosse, por exemplo, 20 valores, você vai pegar ali o 10º valor, que é metade de 20, mais o 11º faz a média entre eles. Então, é sempre nesse esqueminha. Então, por exemplo, 120 dados que você tem, quem que vai estar na mediana? Quem que vai ser a mediana? Você vai lá para a posição 60, que é a metade de 120, e pega a posição 61 também. Então, você pega a média entre o 60 e o 61, faz a média. Média simples, somos 2 e divide por 2, tá? Lembrando que, tanto na média quanto no conceito de mediana também, se você tem a média de números iguais, então, por exemplo, vamos supor que você tem 4 dados, 2, 2, 2, 2. A média entre eles é ele mesmo, porque se você somar tudo e dividir por 4, vai dar o próprio número. Então, se você tem, por exemplo, na sequência de dados, 1, 2, 2, 5. Os dois valores que estão no meio aqui, que é a média, que seria a mediana que você tem que encontrar, é a média entre os dois, que é literalmente o próprio 2, porque você está pegando a média entre dois números iguais, tá? Então é só tipo pinceladas para a gente relembrar de conceitozinhos aqui. Então o mais grosso é isso, média, soma tudo e divide pela quantidade que você tem. Moda, que mais repete, mediana, o valor que se encontra no meio, lembrando do grande detalhe que você precisa colocar em ordem crescente, tá? Colocou em ordem crescente, ficou tranquilo. O outro conceito que a gente precisa ver tá aqui, variância e o desvio padrão. A variância está associada ali com o seu desvio médio, né? Tem que até colocar aqui. O desvio médio é o quanto que o seu dado está afastado ali da média. É como se você pegasse um dado e subtraísse da média ali. Lembra que a média é um dos mais importantes indicadores que a gente tem para fazer as análises estatísticas ali, tá? Então, a variância está ligada com o desvio médio, que o desvio médio é essa diferença entre a média, e seria o quadrado disso, dividindo ali pela quantidade de dados que você tem. Então, é uma conta um tanto grande. E o desvio padrão é literalmente a raiz da variância. Então, o desvio padrão ele depende da variância, do valor da variância, a variância está ligada ali com o seu desvio médio. Mas isso é simplesmente cálculos, isso é simplesmente fórmulas lá da prova lá, você tem acesso a isso, eu sei que você tem acesso a isso. Então você joga lá, faz a conta e tudo mais. Por que eu não vou cobrar muito conceito não? Cobrar mais no braço mesmo. Calcula a variância para mim, calcula o desvio padrão para mim. Mas é interessante lembrar que os dois estão conectados. Se a variância muda, é porque o desvio padrão muda também, tá? E por aí vai. Então isso é basicamente toda a estatística que a gente vai precisar. Os exercícios de estatísticas, a prova e as questões são sempre associadas a muito com tabelas e gráficos. Em algum outro contextos ali, uns numerozinhos dentro do texto. Então, estatística muito de boa. Parecido com esse bloco, eu coloquei um monte de questões que só são gráficos de interpretação de gráfico, tipo assim, está subindo, talvez um pouquinho de percentual, ver qual que é a tendência, ver em qual mês foi a maior, sei lá, lucro e tudo mais. Sim, bem tranquilo por causa desse amontoado de questões. Próximo conceito que a gente precisa ver é geometria analítica. Na parte de geometria analítica, o que a gente vai cair aqui? O que a gente vai ver? A gente precisa relembrar o plano cartesiano, que é simplesmente ali o eixo x e o eixo y,
O eixo X a gente dá o nome de abscissa, o eixo Y de ordenada. Então, quando você coloca um ponto é a localização dentro desse plano cartesiano. A gente precisa achar a sua abscissa e a sua ordenada. É sempre uma coordenada, né? Em que você tem o X e o Y associado. Então, lembrando que um ponto não é um número. 5 não é um ponto. Se você me falar 5 e 3, beleza. Aí é um ponto, faz parte de um ponto. Porque você tem a coordenada ali no 5, a coordenada ali no 3, que está ali associado com o seu X e Y, abscissa e ordenada, tá? Lembrando que no plano cartesiano temos 4 quadrantes. Os quadrantes é só para identificar ali a questão do sinal do sua abscissa de sua ordenada, tranquilo, já sabemos, careca de saber disso aí, né? E do ponto, o que a gente vai analisar? Entre dois pontos, por exemplo, que eu tenho de localização, eu posso ter ali um ponto que se encontra na metade do caminho entre os dois, o que a gente vai chamar de ponto médio. Ponto médio é importante nesse nome porque ele é a média dos dois pontos, ele é a média das coordenadas do X e do Y. Ou seja, se eu quero achar o ponto médio de algum ponto, se eu quero achar o ponto médio entre dois pontos, eu preciso fazer a média dos x's, pega os dois x, soma e divide por 2, e a média dos y, pega os dois y, soma e divide por 2. Lembrando então que toda vez que ponto depende de dois números, tá? Não me vê um ponto só com um número só, precisa dos dois. Também, com a geometria analítica, a gente pode ali ir para o baricentro também, que é uma forma mais fácil de achar o centro ali do encontro das medianas de um triângulo. Então, quando as medianas são traçadas, medianas é aquela reta que divide o lado ao meio. Então, de um triângulo, por exemplo. Então, quando você traça essas medianas, esse ponto de encontro a gente chama de baricentro, que normalmente é difícil de se calcular, mas que a gente usa a geometria analítica, fica simples, que é só fazer a média dos vértices do triângulo. Então, pega todos os x's, o x de um vértice, x do outro vértice e o x desse vértice, soma e divide por 3, já que são 3 valores. Faz a mesma coisa para o y de um, o y de outro e o y desse terceiro, soma e divide por 3. Então aí você tem aí o baricentro, tá? Que é também conhecido aí pela física como centro de massa dos corpos. Então é um ponto importante. Por último, que a gente vai cobrar na prova aqui é a distância entre pontos. Então você tem um ponto aqui, você quer saber o tanto de espaço que você percorreu, você vai usar ali o conceito de Pitágoras, mas você pode resumir isso na fórmula da distância entre os pontos. Pega os seus x's ali, o x de cada coordenada, de cada ponto, faz a diferença entre eles, faz um x menos o outro, eleva ao quadrado. Pega um y, pega outro y, faz a diferença entre eles e eleva ao quadrado. Esse resultado dele elevado ao quadrado, você soma eles e depois tira a raiz disso. Vai dar distância. Então, lembrando que distância é um único número só, é um valor só. A distância entre esse ponto é 5, a distância entre esses dois pontos é raiz de 2. Por quê? Porque é distância, é um número só. E ponto são dois números. Ponto A, 2 e 3. Ponto B, 5 e menos 6. Beleza. Distância entre eles, 20. Tranquilo? Só para a gente não se perder aí na questão das associações. Então, gente, basicamente é isso. Hoje foi só para relembrar os conceitos. Vou dar alguns exercíciozinhos, poucos exercícios, que vocês estão atolados de coisa para fazer, mas é só mais chaveamento, tipo assim, mais para ser mais certeiro ali, para garantir os conceitos para a prova, tá bom? Então, estamos encerrando já a etapa, estamos quase no finalzinho já e vamos vencer mais essa provinha, beleza?